Fala, meu povo, você que está assistindo o canal História Agora com o próprio Gil Silva. Hoje nós vamos trabalhar com outra temática muito importante para você que quer ter um conhecimento, mais direcionado para provas, concursos, Enem, vestibular, a sua prova também da escola, que é o período democrático, o período que vai de 1946 a 64. Só fazendo aqui uma breve recapitulação, qualquer coisa você assiste, o nosso vídeo que está na nossa playlist de Era Vargas. Esse período aqui é o que vai acontecer na história do Brasil após a Era Vargas. Em 1945, teve o fim do Estado Novo, a ditadura de Getúlio Vargas. Vargas ele prometeu eleições presidenciais, que de fato ocorreram, e quem ganhou as eleições foi o presidente Eurico Gaspar Dutra. Ele que já fazia parte do governo de Getúlio Vargas. O que é interessante da gente lembrar, quando você volta lá na nossa aula do Estado Novo, e quando já está no final do Estado do Getúlio Vargas, em 1945, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, Vargas ele começou a sofrer pressões, setores de oposição, setores da própria sociedade, pressionando Vargas a acabar com a ditadura do Estado Novo, Então, dentro dessa lógica, dessa perspectiva, Vargas, por pressão, vamos lembrar disso, ele foi fazendo uma transição democrática e surgiram partidos políticos, Nós vamos ter três principais nessa perspectiva. O PTB, que era o Partido Trabalhista Brasileiro, nós vamos ter o PSD, que é o Partido Social Democrático, e a UDN, que era a União Democrática Nacional. É muito importante a gente perceber, a dinâmica desses três partidos, porque esse período democrático que a gente está trabalhando aqui, que vai de 1946 até 64, quando ocorreu o golpe militar, nós vamos ter, uma hegemonia e uma disputa política desses três partidos. Então não lembre, quais são os três principais partidos deste momento? PTB, PSD e a UDN. Como o PTB é o Partido Trabalhista Brasileiro, então ele está muito ligado aos setores populares, estava ligado aos trabalhadores, aos sindicatos. O PSD vai aglutinar ali as camadas menos urbanas, certos setores de elite, e a UDN era um partido que ele sempre foi oposição a Getúlio Vargas. Era um partido mais conservador, um partido mais moralista, e a UDN tinha um apelido, um apelido pejorativo dado pela oposição, de entreguistas, porque diziam que a UDN queria entregar o Brasil ao capital internacional. Então é muito importante a gente perceber, esse contexto do fim da Era Vargas, o fim do Estado Novo, para entender esse chamado período democrático, ou seja, com o fim do Estado Novo, nós vamos ter um momento democrático no Brasil que acaba com o golpe civil-militar de 1964. Então, na nossa aula de número 1, nós vamos trabalhar com o governo Dutra, Eurico Gaspar Dutra, ele que era um militar, e o segundo governo Vargas. Se você achou que ficou livre de Vargas, você não ficou livre de Getúlio Vargas, tá certo? Nós temos a Era Vargas e agora o segundo governo Vargas, beleza? Como foi dito na época, Vargas ele voltou nos braços do povo, nos braços do trabalhador. Então nós temos aqui, galera, o governo Dutra. Nesse momento aqui, Dutra ele foi eleito democraticamente, a população escolheu ele para ser presidente do Brasil. Na época, quem concorreu foi Dutra e também o brigadeiro Eduardo Gomes. É muito importante a gente perceber essa dinâmica. Por quê? O brigadeiro Eduardo Gomes ele foi lançado pela UDN. Tá lembrado que eu acabei de dizer que a UDN era um partido de oposição a Getúlio Vargas e o governo Dutra, o Eurico Gaspar Dutra, ele foi lançado pelo PSD e depois teve apoio do PTB. É o que nós chamamos da dobradinha PSD-PTB. Por que é importante perceber isso? Porque o PSD e o PTB foram partidos criados por inspiração de Getúlio Vargas. Gil, então quer dizer que Vargas apoiou o governo Dutra? Apoiou sim. Uma questão um tanto paradoxal. Por que paradoxal? Porque Dutra apoiou a derrubada de Getúlio Vargas. Dutra apoiou o fim do Estado Novo. Percebe que no fim do Estado Novo, Vargas ele saiu do poder por pressão dos militares. As Forças Armadas se juntaram e tiraram Getúlio Vargas do poder. Quem fez parte desse jogo político para tirar Vargas? Dutra. Só que como Eduardo Gomes era da oposição a Vargas, ele era da UDN, então Vargas ele fica naquela corda bamba, ele fica em cima do muro. Como Eduardo Gomes estava ganhando as pesquisas, o que é que faz Getúlio Vargas? Apoia Dutra para Eduardo Gomes não ganhar as eleições. E ele disse, eu estou apoiando aqui Eurico Gaspar Dutra, mas se ele não tiver uma política pró-trabalhador, eu vou ser oposição a ele. Então ele deixou bem claro, Inclusive ele já estava também se articulando para depois voltar ao poder. Então percebe que Vargas, ele sempre foi um estrategista político. Ele vai apoiar Dutra para gerar uma fragmentação nas Forças Armadas, porque os dois candidatos da época eram militares,
o brigadeiro Eduardo Gomes, e nós vamos ter também o general Eurico Gaspar Dutra. Então ele vai apoiar a Dutra para gerar essa fragmentação nas Forças Armadas e também para o candidato da UDN não ganhar as eleições. Então, dentro dessa lógica democrática, o apoio de Vargas foi muito decisivo e Dutra, ele virou presidente do Brasil. Só que Dutra, né, ele tem aquela postura de militar ativa, ele não tem aquela habilidade política, aquela articulação que Getúlio Vargas tinha muito bem. Só que agora nós vamos ter, né, essa retomada democrática no Brasil, né? Então nós temos aqui duas características importantes do governo Dutra. Nós temos um governo liberal democrático e um alinhamento com os Estados Unidos. Percebam, governo liberal democrático, porque a fase anterior do Brasil era o quê? Era uma fase ditatorial, né? Era a ditadura de Getúlio Vargas, chamaram de Estado Novo. Já que o Brasil, na época do Estado Novo, tinha uma Constituição com características fascistas, então um dos passos aqui do governo Dutra foi fazer uma nova Constituição para o Brasil. Eis que surge nesse sentido a Constituição de 1946. Ela é uma Constituição pouco conhecida, né, na história do Brasil, mas é importante a gente trabalhar com ela para a gente perceber justamente esse aspecto mais liberal democrático que o Brasil está passando nesse período. E mais um parênteses, não esqueçam disso. Olha o contexto que nós estamos vivendo aqui, ó. É o contexto da Guerra Fria. Isso vai ser importante para a gente perceber alguns elementos dentro desse assunto que a gente está trabalhando, beleza? Tanto na nossa aula agora de parte 1, como também na nossa aula da parte 2. E que essa influência, né, externa, essa influência internacional, vai favorecer também para o golpe civil-militar de 1964. Gil, diga aí para a gente quais são os principais elementos dessa Constituição de 1946. Primeiro detalhe, ela foi uma Constituição promulgada. Você deve lembrar que uma Constituição promulgada, ela foi votada, ela é votada. Nós podemos ter uma Constituição outorgada, né, quando ela é imposta. Por exemplo, né, a Constituição de 1824, lá com Dom Pedro I, ela foi outorgada. A Constituição de 1937, com Getúlio Vargas, né, que vai dar início ao Estado Novo, também ela foi outorgada, ela foi imposta. Mas agora não, né? Nós temos agora uma Constituição que ela foi promulgada, o que reforça aquele caráter, né, mais liberal, mais democrático do poder, né? Principalmente o aspecto democrático, né? Nós vamos ter o pluripartidarismo, ou seja, o surgimento e a oficialização de vários partidos políticos. Isso também é importante para o jogo democrático, né? Lembre que durante o Estado Novo não tinha partido político, né? É muito característico desses governos autoritários, ditatoriais, fascistas, ou não ter partido político, ou só existir um partido político. Vamos pegar o exemplo da Alemanha nazista. Qual era o partido que existia na Alemanha nazista? Apenas um, que era o Partido Nazista. Durante o Estado Novo de Getúlio Vargas, não tinha partido político. Por quê? Porque as ditaduras, elas não querem oposição. Então, faz parte do jogo democrático o pluripartidarismo. Lembrando que, quais eram os principais partidos? PTB, mais ligado, né, ao trabalhador. Existia o PSD e o partido de oposição, um partido totalmente, né, mais moralista, mais conservador, que era a UDN. Lembre-se, Dutra, ele foi colocado no poder com o apoio do PSD, ele era o candidato, né, do PSD, e o PTB vai apoiar também por causa da influência de Getúlio Vargas. Então, a classe trabalhadora, né, representada pelo PTB, vai votar em Dutra para ser presidente do Brasil. Mas lembrando que também existiam outros partidos, né? Já tinha também, por exemplo, o PSB, o Partido Socialista Brasileiro, um partido menor, né, que já aglutinava uma esquerda socialista mais democrática. Existia o Partido Comunista Brasileiro, que saiu da ilegalidade. No Estado Novo de Vargas, o Partido Comunista Brasileiro, ele foi colocado na ilegalidade e o grande representante, que era o Luiz Carlos Prestes, ele estava preso, ele foi preso. Depois ele vai ser solto dessa perspectiva aqui, ok? Nós vamos ter também a independência dos poderes, né? Executivo, legislativo, poder judiciário, dentro daqueles princípios, né, da harmonia dos poderes. Esses três poderes devem ser independentes e harmônicos entre si. Também faz parte, né, do jogo democrático. Voto direto e universal. Só que universal aqui, galera, com um monte de aspas. Por quê? Analfabeto não podia votar. Então, perceba que o analfabeto, ele tem uma exclusão histórica no Brasil. Analfabeto, ele só pode ter direito a voto apenas na nossa atual Constituição de 1988. Então você tem um voto universal, as aspas, né? A exceção vai ser que analfabeto não pode votar. Por isso que você vai excluir uma parcela significativa da população brasileira, não tem o direito de cidadania, não tem o direito do voto nessa perspectiva, porque analfabeto não podia votar. Gil, e mulheres, podia votar? Podia sim, porque já foi uma lei criada por Getúlio Vargas, né? Lá em 1932.
O mandato presidencial ele vai ser estendido para 5 anos, antes era 4, passou a ser 5, e vai também fazer a defesa do latifúndio, ou seja, a defesa da propriedade. Isso aqui vai ser também um outro lado paradoxal, né, que representa um viés um tanto quanto conservador, né? Vai defender a propriedade, ou seja, defende o latifúndio, a concentração de terra, consequentemente, a desigualdade social no Brasil, ela não acabou com o governo Dutra, na verdade foi reforçado. E um detalhe importante, essa Constituição também ela vai defender o direito de greve, só que tem um lado também contraditório. O seu governo ele vai dar o direito de greve, mas vai criar um decreto para regulamentar a greve. E quando você vai ler esse decreto, né, ao pé da letra, praticamente tem um monte de greve que não poderia ter. Teve um jurista na época que vai criticar esse decreto do governo Dutra e dizer, se a gente for seguir ao pé da letra esse decreto, o único setor que pode ter greve é o setor de perfumaria. Ou seja, um monte de segmento, né, trabalhista não podia ter greve. Então percebe esse lado. O governo vai dizer, ó, pode ter greve, mas ao mesmo tempo vai criar um decreto para regulamentar e proibir um monte de greve. E por que isso? Greve está muito ligado à classe trabalhadora, né, aos sindicatos. E você deve lembrar o contexto que nós estamos vivendo no período, que é o contexto da Guerra Fria. Lembre que o Eurico Gaspar Dutra, ele era militar. Então existia, né, dentro desse jogo ideológico da Guerra Fria, do capitalismo, do socialismo, né, essa ideia de uma ameaça comunista já permeava no Brasil, então ele vai fazer essa repressão também ao movimento grevista. Tranquilo? Vamos seguindo, galera. E agora nós vamos ter a lógica econômica do governo Dutra. Como disse para vocês, nós temos na época 3 principais partidos políticos, né? PTB, UDN e PSD. Só para reforçar a ideia, Dutra ele foi candidato do PSD, mas teve apoio do PTB por causa do apoio que Getúlio Vargas vai dar, né? E a UDN era o partido de oposição àquela política nacionalista de Getúlio Vargas, daí vai. O PTB, qual era a proposta do PTB para a economia brasileira? Defendia o nacionalismo, né? Que era muito aquela proposta ligada a Getúlio Vargas. Já a UDN defendia o liberalismo, ou seja, a abertura da economia brasileira para o capital internacional. Entenda, os Estados Unidos. Por isso que eles eram chamados pejorativamente de entreguistas, né? Porque diziam que eles queriam entregar o Brasil para o capital internacional. E nós temos o PSD. A proposta econômica do PSD é o nacional desenvolvimentismo. Aqui tem um detalhe importante, para a gente entender depois o governo Juscelino Kubitschek. Qual é a ideia do nacional desenvolvimentismo? Promover o nosso desenvolvimento nacional contando com apoio financeiro de 3 setores. Capital internacional, que é o capital estrangeiro, o capital estatal, ou seja, o investimento do próprio governo, e o capital das empresas privadas nacionais. Esse é o chamado, né, digamos, o tripé do nacional desenvolvimentismo. Reforçando a ideia, promover o nosso desenvolvimento nacional contando com o apoio do capital estrangeiro, capital estatal, que é o capital do governo, e também o capital privado nacional, ou seja, das empresas privadas daqui do Brasil. Então o governo Dutra, né, ele vai ter essa postura de um alinhamento com os Estados Unidos, como a gente viu, até por causa do contexto internacional, né, de Guerra Fria, e o governo Dutra ele vai incentivar as importações. Isso foi um problema muito grande para o Brasil na época, porque o Dutra ele vai abrir demais, né, o mercado brasileiro para a entrada de produtos americanos. Muitos produtos eram produtos sem grande importância, era brinquedo, era ioiô. Então isso aqui vai gerar um problema em qual sentido? Nós vamos esgotar as nossas reservas de dinheiro comprando esses produtos, né, supérfluos dos Estados Unidos. Isso gera uma crise econômica no Brasil, isso gera uma inflação no Brasil, isso eleva uma baixa do poder de compra do salário mínimo, e o governo vai ter uma resposta a isso para tentar superar essa crise, que vai ser o quê? O plano SALT. Não esqueçam disso, beleza? O que significa SALT? Saúde, alimentação, transporte e energia. Repetei você em casa, beleza? SALT, saúde, alimentação, transporte e energia. Então, essa mudança de postura econômica vai ser no sentido de que o Estado brasileiro ele ia organizar, né, os investimentos nesses setores de saúde, alimentação, transporte e energia. Você fala, Gil, são setores importantes, né? Então esse plano deu certo? Não deu certo. O plano SALT, ele não, muitas propostas dessas nem saíram do papel, mas perceba que era a lógica do governo, né? Ele sai dessa política mais liberal e o próprio Estado tenta organizar o plano SALT, promovendo o investimento nesses setores: saúde, alimentação, transporte e energia. Ou seja, qual foi o resultado final do governo Dutra? O Brasil ele passa por um processo de inflação, passa por um processo de crise econômica, a situação do trabalhador não está muito boa. Quem foi que se aproveitou disso para virar presidente do Brasil? Adivinha?
Getúlio Vargas. Então, quando Dutra ele vai sair do poder, 51, né, nós tivemos eleições, Eduardo Gomes ele foi lançado de novo pela UDN e a gente teve esses dois principais candidatos, Eduardo Gomes e nós vamos ter também Getúlio Vargas. Getúlio Vargas teve apoio de quem? Do PTB, obviamente, né, do apoio do Trabalhador e do PSD. E como foi dito na época, Vargas ele voltou nos braços do povo e aqui a gente trabalha com o segundo governo Vargas, beleza? O que é que a gente tem de importante desse segundo governo Vargas que você não deve esquecer jamais? As características do governo, né? Vargas ele retoma aquele seu discurso nacionalista, de defender a indústria brasileira, promover o nosso desenvolvimento industrial, a indústria de base, criar estatais fortes e estratégicas do Brasil, como foi feito na era Vargas, defender as leis trabalhistas, defender o trabalhador. E você deve lembrar que Vargas ele sempre teve um apoio muito grande, né, da classe trabalhadora, porque ele criou a CLT, criou o salário mínimo, a carteira de trabalho, a jornada de trabalho. Então, uma série de benefícios para o trabalhador e por isso que o trabalhador confiava muito em Getúlio Vargas. Então, perceba o detalhe, né? Dutra ele sai do poder, o Brasil está numa crise econômica, o salário mínimo dele está defasado, Vargas retoma aquele seu discurso trabalhista, o discurso nacionalista, e ele ganha as eleições, né, facilmente e assume aí em 1951, só governa até 54 porque ele comete um suicídio, como a gente deve lembrar, né? Dentro dessa proposta econômica nacionalista estatizante, Vargas ele criou uma empresa estratégica na economia brasileira que foi a Petrobras em 1953, a estatal do petróleo brasileira. E com qual objetivo Vargas criou a Petrobras? Promover, obviamente, o nosso desenvolvimento econômico e o Estado brasileiro monopolizar a exploração de petróleo. Quem foi que não gostou disso? Adivinha? A UDN e o capital internacional, entenda? Os Estados Unidos da América. Então perceba que esse segundo governo Vargas ele vai ter algumas complicações, porque como ele está agora no período democrático, ele vai ter uma pressão mais forte da oposição. Não esqueça do papel da oposição, que vai favorecer para o suicídio de Getúlio Vargas em 54. Ele vai tentar criar também uma empresa estatal para o setor de energia, que é a Eletrobras. E que, de fato, no papel ele cria, mas essa empresa ela não foi fundada por Getúlio Vargas. Ela foi criada por Vargas, mas a empresa física ela só surgiu em 1962, já com o governo João Goulart, o Jango. Faltava o quê? A situação do trabalhador. O trabalhador, nesse momento, apesar dele dar o apoio a Vargas, ele também está fazendo uma certa pressão a Getúlio Vargas para resolver a situação da defasagem do salário mínimo. E, estrategicamente, o que fez Getúlio Vargas? Ele escolheu um ministro do Trabalho. Quem foi esse ministro do Trabalho? João Goulart, o Jango. Você deve estar se perguntando, Gil, esse João Goulart que você está citando aí é o mesmo João Goulart que vai sofrer o golpe militar de 64? Justamente. João Goulart ele era uma liderança muito expressiva do PTB, né, que era o Partido Trabalhista Brasileiro, e essa escolha estratégica de Getúlio Vargas era para justamente o João Goulart ele fazer a conexão do Estado com o trabalhador. Então ele iria fazer essa ponte, né, entre o Estado e o trabalhador. E uma proposta que João Goulart lançou no momento foi o quê? Reajustar o salário mínimo em 100%. Só que, obviamente, isso não pegou bem na época. Por quê? Contexto de Guerra Fria. Medida muito popular já era vista como ameaça comunista. A oposição já aproveitou disso aqui para dizer que João Goulart, como ele era ligado ao Partido Trabalhista Brasileiro, como ele era ligado aos sindicatos, a oposição dizia que ele queria transformar o Brasil numa república sindicalista. Só que na prática ele não tinha nada disso, né? O que ele queria de fato resolver a situação do trabalhador. Mas é importante a gente perceber esse discurso, porque a imagem de João Goulart ela já começou a se desgastar a partir daqui. E é por isso que em 64 ele vai sofrer o golpe militar. Ou seja, já vai ter um período, né, da oposição, os setores mais conservadores, dando essa imagem negativa de João Goulart, com a ideia de que ele era um socialista, um comunista, e que queria transformar o Brasil numa república sindicalista. Então essa proposta de reajuste do salário mínimo sofreu uma forte oposição de quem? Da UDN e também do setor empresarial. Então a situação de Vargas fica um pouco complicada. Depois ele faz uma negociação com o João Goulart. João Goulart ele pede demissão do cargo, mas Vargas ele disse que ia manter esse aumento do salário mínimo em 100%. Coisa que não aconteceu, né? Até porque depois ele se mata. Mas perceba como está turbulento, né? O governo de Getúlio Vargas, esse governo democrático. O Brasil está passando por uma certa crise econômica, a situação do trabalhador não está muito boa, o trabalhador apoia Vargas, mas ao mesmo tempo está pressionando Vargas para resolver essa questão do salário mínimo.
já estão ocorrendo alguns movimentos grevistas contra Getúlio Vargas, mas não contra ele no sentido de derrubá-lo do poder, mas contra ele no sentido para pressionar Getúlio Vargas a resolver a situação do trabalhador, até porque uma das principais bandeiras de Vargas sempre foi o quê? O trabalhador, né? Lembre-se que ele era conhecido como o pai dos pobres, é o cara que criou a CLT. Então, o que é que vai ocorrer em seguida? Nesse contexto aqui, a oposição ela está agora muito mais intensa contra Getúlio Vargas. E Vargas, ele tinha na época um grande opositor, que era o jornalista Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, que já tinha sido comunista, agora ele mudou totalmente de lado. Ele estava muito mais ligado ao UDN, ele tinha um jornal chamado Tribuna da Imprensa. E Carlos Lacerda, ele já tinha um viés, digamos, meio golpista. Ele já tinha um viés de derrubar Getúlio Vargas. A tal ponto de, quando teve as eleições para Vargas assumir em 51, Carlos Lacerda ele disse, não devemos deixar Vargas se candidatar. Caso ele se candidate, não devemos deixá-lo ganhar. Caso ele ganhe, não devemos deixá-lo tomar posse. Caso ele tome posse, devemos tirá-lo do poder. Ou seja, a ideia de Carlos Lacerda era não deixar Getúlio Vargas governar. E no jornal de Carlos Lacerda, o Tribuna da Imprensa, ele fazia o quê? Ele bombardeava Getúlio Vargas, ele bombardeava João Goulart, né, com aquele discurso que ele queria transformar o Brasil numa república sindicalista, né, porque ele era ligado ao PTB, ligado ao sindicato. Ele passou a acusar, inclusive, o João Goulart de organizar as greves que estavam ocorrendo no Brasil, mas era tudo mentira. Mas percebe que a imagem de João Goulart ela está sendo desgastada nesse sentido pela oposição. E para azar de Getúlio Vargas, o que foi que aconteceu? Olha aqui a nossa OBS, o atentado a Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, ele estava chegando na sua residência, ele sofreu um atentado, tentaram matar ele, não conseguiram, ele levou um tiro no pé, mas mataram quem? O segurança dele, Rubens Vaz. O que isso tem a ver? Rubens Vaz, ele era da aeronáutica. E percebe que as Forças Armadas já estavam fazendo oposição a Getúlio Vargas, né? E a aeronáutica foi fazer a investigação de quem tentou matar Carlos Lacerda, mas na prática matou o Rubens Vaz. Descobriram que era uma pessoa ligada a Getúlio Vargas. Aí pronto. A imprensa, amigo, Carlos Lacerda, como ele era jornalista, ele se utilizou desse fato para, né, bombardear Getúlio Vargas, dizendo que ele tinha tentado matar um opositor que era Carlos Lacerda. Oficialmente, Vargas não tem nada a ver com esse atentado, né? A pessoa do gabinete de Vargas teria agido por conta própria para tentar matar Carlos Lacerda. Mas enfim, né? O estrago já estava feito. Você vai ter agora uma oposição muito forte da imprensa. O capital internacional não está gostando muito de Vargas por causa da sua política nacionalista e estatizante, a criação do estatal do petróleo. E nós vamos ter agora a atuação das Forças Armadas. As Forças Armadas se reuniram, né, Marinha, Exército e Aeronáutica, e fizeram um manifesto chamado o Manifesto dos Coronéis. Esse Manifesto dos Coronéis vai ser uma pressão das Forças Armadas, fazendo críticas ao governo Getúlio Vargas, criticando o João Goulart pela proposta de aumentar o salário mínimo em 100%. Analisando hoje, né, de uma maneira mais distante e mais fria, esse Manifesto dos Coronéis já era o quê? Um indicativo de um golpe militar. Os militares já estavam se articulando nesse momento para tirar Vargas do poder. E você vai ter essa pressão da imprensa, pressão das Forças Armadas, né? Pressão do Manifesto dos Coronéis, pressão internacional. Já estão tentando abrir um inquérito acusando Vargas de corrupção. Inclusive, né, o Carlos Lacerda fazia essas acusações de que Vargas ele era corrupto. Vargas, pressionado por isso, está sendo pressionado para ele renunciar. E ele vai ter 2 ou 3 opções. Uma opção era o quê? Renunciar, porque já tinha pressão pedindo a renúncia de Vargas. A outra opção de Vargas era o quê? Resistir ao golpe militar que já estava se articulando por causa do Manifesto dos Coronéis. Só que ele optou pela terceira opção, que foi o quê? Cometer o suicídio. Então, no dia 24 de agosto de 1954, o presidente Getúlio Vargas, ele escreve a sua carta-testamento, uma carta bastante comovente, né? Porque ele vai denunciar o capital internacional, os setores internos e tal. E no último parágrafo da carta, ele vai dizer que sempre lutou ao lado do povo, né? Tanto é que ele vai dizer, né? Lutei contra a exploração do povo, lutei contra a exploração do Brasil. Nada tenho a temer. Eu vos dei a minha vida e agora vos dou a minha morte. E serenamente dou o primeiro passo para o caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. E de fato entrou, né? O suicídio de Getúlio Vargas. Aí, meu amigo, a classe trabalhadora que estava fazendo críticas a Vargas, né, naquele momento, ficou doida, foi para a rua protestar, dizendo que a oposição tinha matado o presidente Getúlio Vargas. E foi assim que nós temos o fim da era Vargas. Vargas tinha um vice-presidente, que era João Café Filho, inclusive ele é potiguar, ele é do Rio Grande do Norte. Café Filho ele vai assumir a presidência do Brasil, né,
para tentar terminar o mandato de Vargas. Depois ele teve alguns problemas de saúde, deixou o cargo. Vai ter um outro presidente temporário e depois quem vai assumir é o presidente Juscelino Kubitschek, que nós vamos ver na nossa aula parte número 2, ok? Aqui nós temos, né, a campanha nacionalista da criação da Petrobras. Na época, a UNE, né, a União Nacional dos Estudantes, vai fazer uma grande mobilização dizendo o petróleo é nosso, ou seja, defendendo, né, a criação do estatal para fazer o monopólio da exploração do petróleo no Brasil. Nós temos aqui uma imagem bem característica da época, né? Getúlio Vargas colocando a mão no petróleo, né? Reforçando essa ideia do petróleo, ele é brasileiro. Aqui nós temos uma imagem também muito marcante na época. Esse aqui é o jornalista Carlos Lacerda, né? Que era um grande opositor a Getúlio Vargas, muito ligado também ao DN. Ele era jornalista do jornal Tribuna da Imprensa. Aqui foi depois do atentado que ele sofreu e, cumprindo sua promessa, só morto sairei do Catete. O Catete era o Palácio do Governo. Getúlio Vargas suicidou. Ele dizia, eu só saio daqui morto. E de fato foi isso que aconteceu. Então é isso, galera. Finalizamos aqui a nossa aula parte 1 de período democrático. Não se esquece, gostou, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e eu aguardo você na nossa aula número 2 sobre o período democrático. Valeu!